Olá, estudante da Rede Estadual de Minas Gerais. Meu nome é Adelina Azevedo, eu sou professora de Química e nessa aula de hoje nós vamos tratar do conteúdo que está no PET volume 3 e é a nossa segunda aula sobre ligações químicas. Lembrando que ligações químicas é a teoria que explica a existência da infinidade de materiais que existem na natureza, formada pelos 118 elementos da tabela periódica. Bem, nós vamos estudar nessa aula 3 grupos muito importantes de substâncias: as iônicas, as moleculares e as substâncias metálicas. A nossa proposta é que você compreenda o modelo de ligação iônica, molecular e metálica, que você consiga identificar a partir de fórmulas se aquele é composto, se ele é um composto iônico, se ele é um composto molecular ou se ele é um composto metálico, e que você consiga reconhecer substâncias iônicas, moleculares e metálicas através das propriedades das substâncias. Bem, lembrando que substância iônica é formada por um tipo de ligação que nós chamamos de ligação iônica. Substância molecular ou sólidos covalentes são substâncias formadas por ligação covalente. E substância metálica são aquelas formadas por ligação metálica. Recapitulando o conceito dessas ligações em nível microscópico. Perceba que agora a gente vai trabalhar com modelos, porque um instrumento muito importante no estudo da química e para a compreensão da química é a nossa capacidade de lidar com modelo, de fazer uso de modelo para explicar determinados processos e fatos. Então veja bem, a ligação iônica, o modelo que explica o formato de ligação iônica é o seguinte. A gente tem o sódio, que é um elemento químico metálico, primeira família da tabela periódica, porque ele só tem um elétron na última camada. O elemento químico cloro, que é um ametal, família 17, 7 elétrons na última camada, eletronegativa, ou seja, tende a receber, gosta mais de receber elétrons, gosta de doar elétrons. Na ligação química que ocorre entre eles, esse elétronzinho do sódio é transferido para a eletrosfera do cloro. Aqui a gente vai ter o ânion cloreto com carga menos e isso aqui vai passar a ser o ânion cátion com carga mais. Então, essa é a ligação iônica em nível, o modelo que explica a ligação iônica em nível microscópico e como que as partículas são constituídas. Já a ligação metálica tem a teoria são os átomos ou os cátions dos átomos mergulhados num mar de elétrons. Então lembre que no metal, como o modelo que representa uma substância metálica é essa aqui. Você tem cátions e cátions dos metais mergulhados num mar de elétrons. Enquanto que na ligação covalente, você vai ter o quê? Compartilhamento de elétrons. Ao compartilhar elétrons aqui, o hidrogênio fica estável com 2, e o cloro fica estável com 7, que ele já tinha, com mais 1 que ele está compartilhando, 8. Então, esse é o modelo da ligação, dos 3 tipos de ligação em nível microscópico. Bem, e quais são as características das substâncias iônicas? Sólidas nas condições ambiente, duros e quebradiços, possuem alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição, daí eles serem sólidos à temperatura ambiente, conduzir corrente elétrica somente quando estão no estado líquido ou em solução aquosa,
e formar retículos cristalinos. Agora, qual que é o conjunto de propriedades das substâncias moleculares? São, em geral, líquidas ou gasosas nas condições ambientes, então você acha substância molecular formando a atmosfera, formando a hidrosfera, formando a troposfera. Possuem baixo ponto de fusão e de ebulição, não conduzem corrente elétrica, exceto um grupo de substâncias que a gente chama de ácidos, e são formados por moléculas. Por outro lado, as substâncias metálicas, elas possuem alto ponto de fusão e de ebulição, exceto o mercúrio, que é o único metal líquido da tabela periódica. Possui alta condutividade térmica e elétrica, tem resistência à atração, possuem brilho característico, são maleáveis e são dúcteis. Bem, diferentes materiais apresentam propriedades variadas. Agora, qual é a relação entre essa variedade de propriedades e as ligações químicas presentes nas substâncias? Como que a química explica o comportamento dessas propriedades à luz das ligações químicas? É isso que vamos ver agora. Bom, vejam bem, aqui eu tenho algumas fotos de alguns materiais, né, algumas substâncias, que usando as propriedades organolépticas, ou seja, aquelas que a gente faz uso dos órgãos do sentido, ou seja, vendo ou pegando, a gente consegue identificar a metálica, iônica e a covalente. Veja bem, covalente, por que eu sei que ela é covalente? Porque eu estou na composição dela, quando eu olho a fórmula, tem carbono, hidrogênio e oxigênio, que são o quê? Ametais. Então, aqui eu tenho uma substância molecular. Aqui, eu tenho uma substância também formada por ligação covalente, no entanto, ela é chamada de sólido covalente. Né? Essa a gente chama de substância não molecular. Aqui nós temos alumínio. Olha, visualmente, quando eu observo aqui, aqui e aqui, eu percebo que eu tenho 3 substâncias metálicas, até pelo brilho característico. Não precisa nem de eu olhar a fórmula. Por outro lado, o cloreto de sódio, o açúcar e o iodeto e o iodo, bom, aqui eu tenho 2 sais, aqui eu tenho 2 substâncias, 2 cristais, né, brancos. Pela fórmula, dá para eu saber que esse é iônico, porque o potássio é um metal e o iodo é uma metal. Então, pela fórmula, se tem metal e ametal, eu vou ter uma substância o quê? Iônica. Se eu tenho ametais, aí eu vou ter uma substância o quê? Molecular. Agora, como que explica os metais serem maleáveis, ou seja, poderem ser deformados, poder produzir fios com metais, enquanto não é possível fazer isso com os sólidos iônicos moleculares e nem com sólidos iônicos? Vamos pensar em termos de modelo. Aqui eu tenho um modelo da substância metálica em nível microscópico. E aqui eu tenho de uma substância iônica, um cristal iônico. Então, o metal, por que ele é maleável? Pode-se formar lâmina com ele, porque a partir do momento que exerce uma pressão aqui, ó, essas partículas elas se ajeitam, ou então ficam numa sequência que dá para formar fios. Isso não ocorre com os cristais iônicos, porque eles são quebradiços. Se exercer uma pressão sobre um sólido iônico, ele vai o quê? Quebrar. Aí, bem, então percebam nesse quadro que a natureza das ligações e a temperatura de fusão de alguns materiais. Veja bem, o cobre, cloreto de sódio, sacarose, naftalina e diamante.
Veja a solubilidade desses materiais em água. Metal é insolúvel, enquanto as substâncias iônicas é solúvel, molecular é solúvel, molecular insolúvel. E a questão da condutividade elétrica no estado sólido e a condutividade elétrica quando dissolvido em água. Essa parte de solubilidade, a propriedade de solubilidade, nós vamos estudar na próxima aula, não é o objeto do nosso estudo agora. Agora nós vamos tratar só do comportamento desses materiais no ponto de fusão e no ponto de ebulição e vamos tratar das propriedades conduzir corrente elétrica quando estão no estado sólido ou quando estão no estado gasoso. Veja, eu tenho 3 tipos de substâncias e a temperatura de ebulição dessas substâncias varia bastante. Eu poderia pegar esse grupo de substâncias e colocar aquelas que têm baixo ponto de fusão, açúcar, o iodo, o naftaleno, pegar um outro grupo que tem um ponto de ebulição alto, que são os metais, e tem um grupo que tem e outro grupo que tem ponto de ebulição altíssimo. Como que a química explica isso? Usando o modelo de ligação química. Veja bem, para uma substância fundir, ou seja, passar para o estado líquido, vamos recorrer ao modelo cinético molecular. Modelo que fala que as substâncias, os materiais são formados por partículas, né, por diferentes tipos de partículas. Essas partículas no estado sólido, elas estão organizadas, pouca energia, formato definido. Enquanto no estado líquido, já tem um pouco mais de energia, os líquidos eles já escorrem, o volume permanece o mesmo, mas o formato não, né? As substâncias líquidas, elas adquirem o formato do recipiente que as contém. E as substâncias gasosas, que têm grande energia molecular, grande liberdade de movimento das partículas, e elas tendem a ficar o mais distante possível umas das outras. Então vamos pensar nisso. Quando a substância muda de estado físico, quando ela derrete, ela vai romper as partículas que estão formando essa substância. Existem substâncias que são formadas por átomos, então quando ela passa para o estado líquido, a interação que vai ser rompida vai ser a ligação química. Agora, outra substância, quando elas passam para o estado líquido, a interação que vai ser rompida vai ter interação intermolecular, ou seja, a interação entre as moléculas que formam essas substâncias. Vejamos, as interações intermoleculares, todas as interações intermoleculares, são ligações fracas, quando comparadas com as demais. Daí a gente ter ponto de fusão mais baixo. Por outro lado, quando tem que romper ligação química para a substância passar para o estado líquido, vai precisar de muito mais energia, porque a interação que está sendo rompida na fusão vai ser a ligação entre átomos. É o caso, por exemplo, do alumínio. Para o alumínio passar para o estado líquido, vai romper a interação entre os átomos. Para o iodeto de potássio passar para o estado líquido, vai ser rompida a ligação iônica. Então, veja bem, nas substâncias moleculares formadas por ligações covalentes, ocorre a interação intermolecular, que é o objeto de estudo da nossa próxima aula. Agora, nos sólidos covalentes, iônicos e metálicos, vai ocorrer o rompimento de interações entre as partículas. Portanto,
Sólidos iônicos são constituídos pela interação eletrostática entre cátions e ânions, e a ligação iônica ela é muito forte, o que justifica a elevada temperatura dos sólidos e das suas substâncias. E aí, como química trabalha com modelo, eu vou passar uma sequência de modelos aqui que explica em nível microscópico as propriedades da substância em nível macroscópico. Bom, por que os metais são bons condutores de corrente elétrica? Porque eles são formados pelo mar de elétrons, ou seja, existem muitos elétrons livres, inclusive no metal no estado sólido, daí ele ser bom condutor. Por que os sólidos iônicos não conduzem corrente elétrica? Porque no estado sólido, os íons estão presos em posições fixas, não tem elétrons livres para formar a corrente de eletricidade. Enquanto no estado líquido ou quando dissolvido em água, as substâncias iônicas são boas condutoras, porque aqui já existe íons em movimento. Se existe íons em movimento, existem elétrons livres, e são os elétrons responsáveis pela condução de corrente elétrica. Já as substâncias moleculares, açúcar, por que o açúcar não conduz corrente elétrica? Ele não tem íons livres, ele não é formado por íons. De novo, né? Em solução aquosa, percebo que aqui o NaCl sólido não conduz, mas dissolvido em água ele passa a ter íons. Então, nesse caso, a gente fala que essa solução aqui, ó, é uma solução iônica ou eletrolítica. O que é uma solução eletrolítica? Uma solução que conduz corrente elétrica. Por outro lado, percebam que a solução, o açúcar, quando dissolvido em água, vai formar uma solução não eletrolítica. Ou seja, não vai ter íons, portanto, não vai conduzir corrente elétrica. Agora, existe um grupo de substâncias moleculares que conduzem corrente elétrica, que são os ácidos. E qual que é a justificativa para os ácidos conduzirem corrente elétrica? Os ácidos são substâncias que, quando colocado em água, ele forma íons, ou seja, ocorre com ele um processo de ionização. Então, se tem presença de íons, vai ter presença de elétrons, logo a gente vai ter uma solução eletrolítica, ou seja, uma solução que conduz corrente elétrica. Bem, os sólidos, por que eles têm alto ponto de fusão e de ebulição? Como explicar essa diferença? É a que nós já falamos anteriormente, né? Os sólidos covalentes, eles têm alto ponto de fusão e de ebulição porque eles também formam retículos cristalinos, são agregados de átomos. Então, quando vai mudar de estado físico, é preciso romper as interações entre os átomos que formam essas substâncias, né? Portanto, os sólidos covalentes são sólidos formados por ligações covalentes entre os átomos vizinhos num retículo cristalino. E aí, de novo, né, a temperatura de fusão da substância vai depender da força ou da interação entre as moléculas. Aqui nós temos um exemplo de sólidos metálicos, né, que são os retículos cristalinos que formam figuras geométricas. Exemplo de sólidos iônicos, que também formam retículos. Aqui a gente tem 3 exemplos. Bem, e aqui eu tenho as referências do material de onde foi tirado essa aula. Recapitulando, é preciso compreender o modelo de ligação química para você conseguir explicar o comportamento das substâncias iônicas, moleculares e metálicas observados no cotidiano, ou seja, as características dela. Bons estudos, conte com a ajuda do seu professor. Muito obrigada.